Fala aí, rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo. Já virou uma tradição aqui nossos vídeos às sextas-feiras. Vamos fazer mais um aqui com o seguinte: eu e o Arnaldo vamos fazer um debate, uma conversa aqui sobre vários aspectos, baseados na conversa que o Belmonte teve com a gente aqui numa live no começo da semana. Se você não viu, assista a live, que tem muita coisa. O Belmonte falou um monte de coisa pra gente. Então a gente vai debater um pouco algumas coisas que ele falou, algumas negativas que assustaram a gente, outras positivas para o São Paulo. Então, a gente vai falar sobre a questão do CT e da estrutura do São Paulo, que o Belmonte falou bastante. Vamos falar dos pagamentos do São Paulo, algumas coisas estão atrasadas, vamos debater aqui. Vamos falar do Daniel Alves, que é um caso bem relevante, da operação para a contratação do Caleri, como vai ser daqui para frente. E de uma imagem muito interessante que a gente viu essa semana aqui, o encontro do Alex, do Muricy e do Crespo. Comissão técnica, pessoal da parte técnica reunida ali, o que saiu dali, o que pode sair dali. Certo, Arnaldo? Vamos bater um papo aí. Eu quero começar com você com o seguinte, Arnaldo. Eu perguntei para o Belmonte lá na live sobre, em anos, qual que é a defasagem do São Paulo na sua estrutura no Refis, no CT e tal. E o Belmonte me deu uma resposta que eu quase tive uma síncope. Ele falou que são 20 anos de atraso. É pra caramba, né? Muito, né, Tironi? Bom, salve para você, salve para a galera. A entrevista, de fato, do Belmonte foi muito boa, repercute até agora, por isso a gente está colhendo os pontos principais desse vídeo. Você falou que a entrevista talvez tenha mais assustado do que animado, e ela sucedeu o fechamento da janela e as contratações do Gabriel Neves e do Caleri. Então, o Belmonte nos forneceu a entrevista na terça-feira e na segunda ele tinha fechado as contratações dos dois. A torcida do São Paulo estava numa espécie de euforia e ele colocou, aí acho que é o ponto importante e posso considerar positivo, ele colocou a real para a gente. E eu fiquei, pessoalmente, mais assustado do que animado com a realidade do São Paulo. Pois é. E a sua primeira pergunta sobre a estrutura, que rendeu os 20 anos de atraso, é uma resposta muito forte. E nessa resposta, ele diz que essa defasagem, ela causa, por exemplo, que a gente vem falando, um atraso na recuperação de um jogador. Então, o cara tem uma lesão muscular que é para durar 15 dias, como o Marquinhos, que é um jovem, dura o dobro de tempo no estaleiro. Porque a recuperação não tem a condição ideal para ser feita. Ele chegou a dizer, né, Tironi, que a academia do Clube Social do São Paulo, os caras da bocha lá e do tênis, é melhor que a do centro de treinamento da Barra Funda. E que o pessoal do basquete usa essa academia para se preparar. Perfeito. E falou que uma das ideias para viabilizar a reformulação da fisiologia e da fisioterapia do São Paulo é vender uma espécie de naming rights lá do CT para que a empresa interessada reformule essa coisa. Agora, o que ficou claro nesses 20 anos de atraso foi o que ele deu a entender, não sei se você concorda, que não é num passe de mágica que você... Então, é um processo, né, de melhoria na estrutura. Não é assim, janeiro de 2022, a estrutura vai estar ideal. Vai demorar um tempo, né? Isso que ficou claro, você concorda. E com as questões de grana do São Paulo, tal, o negócio vai ser paulatino, como disse o Belmonte. Outra coisa que ele falou, e que também é preocupante, é com relação aos pagamentos dos jogadores. Contratou o Caleri, contratou o uruguaio lá, o Gabriel Neves e tal, mas tem coisas para serem resolvidas, além da questão do Daniel Alves, que a gente vai falar aqui também. Tem questões a serem resolvidas com o elenco. Coisas da administração passada que ainda não foram resolvidas, né? Além disso, tem também a história do enxugamento da folha salarial, que foi uma promessa e que, como não vendeu ninguém, não resolveu ainda também, né? Não, bons pontos. Eu acho que ele explicou melhor essa situação, porque tem uma questão do passivo da gestão passada, dos direitos de imagem dos jogadores, das luvas, que o São Paulo parcelou em 12 vezes e tal, e estava tentando honrar. A outra coisa é aquilo que a diretoria atual sempre falava assim, a partir do momento que a gente entrou, o salário na carteira não vai sofrer atraso. E ele admitiu que já tem um mês de atraso.
vai pagar agora setembro. Então, assim, tem o passivo do passado, tem a questão atual da grana, e é uma situação, de fato, complicada. O time jogador que não recebe em dia, cara, é complicado. É claro que a contratação desses jogadores vem numa hora você fala assim, mas está devendo até o... Mas ele também explicou, a gente vai contar com mais detalhes na frente, como é que vieram esses jogadores. É meio uma coisa, compro agora para pagar daqui a 6 meses ou 4 meses, mais ou menos isso, né? A engenharia que o São Paulo fez. De qualquer forma, é um equilíbrio muito frágil, né, Tironi, em termos financeiros. E aí você falou da Folha. A Folha hoje, foi uma pergunta sua também, é maior do que era no início, mesmo com as saídas de um ou outro jogadores, porque vieram vários, né? E o compromisso de enxugar essa folha, acho que ele só vai ser cumprido de dezembro para janeiro, quando vários contratos, sobretudo de estrangeiros, aí se encerrarem, né? E aí talvez tenha um enxugamento do elenco e a folha de pagamento. Mas redução de folha de pagamento não dá respiro. Ela dá um respiro mensal, mas o que o São Paulo precisaria fazer era mesmo vender jogadores que não conseguiu fazer nessa janela. Seriam 2, não foi nenhum, né, vendido. Pois é, esse respiro que vai ser dado no fim do ano, pela conversa que a gente teve com o Belmonte, é o seguinte: vai ter alguns caras que vão encerrar o contrato, então esses caras vão dar uma aliviada na folha de pagamento, ok, mas vamos considerar que a partir do meio do ano que vem, o Caleri já começa a receber de verdade. E aí, esse respiro que vai ter, talvez se fique afogado de novo, né? O que me espantou nessa conversa com o Belmonte, que foi uma ótima conversa, o Belmonte é um cara bem aberto, isso foi interessante, é que o São Paulo vem contando com coisas. Não, a gente vai se classificar na Copa do Brasil, aí vai entrar mais dinheiro e tal. Estou contando com algum dinheiro aí que, sei lá, talvez não entre, ou não sabe quanto vai entrar, enfim. Tá andando meio na corda bamba demais, foi a minha sensação, né? E não cortou na carne como poderia fazer, ou como seria mais prudente fazer, de, sei lá, vamos com o que tem aqui e vamos embora. Ainda mais com esse começo ruim do Brasileirão, né? Aí se obrigou aí o time a tentar se reforçar um pouco. Então, algumas questões. E aí, Arnaldo, vamos falar então da tal da Operação Caleri, e depois em seguida a gente fala do Daniel Alves. Essa Operação Caleri que parece uma coisa, no meio desse bolo todo, alguma coisa positiva, né? A forma como foi feita a contratação, vai pagar só um pouco mais para frente e tal. Pois a Operação Caleri complexa, só fechada nas últimas horas da janela, também porque o grupo de empresários que detém os direitos do Caleri não conseguiu encaixá-lo na Europa. Ela foi uma operação que tem etapas. Essa primeira etapa, o Caleri chega ainda nessa temporada para receber, segundo o Belmonte, um salário simbólico. A partir de janeiro, aí ele teria mais 1 ano de contrato. O contrato do Caleri é 1 ano e meio. A partir de janeiro, ele passa a receber de fato, acho que com uma turbinada de luvas. E ao encerrar o período de empréstimo, o São Paulo tem já um valor estipulado para adquirir os direitos aí definitivos, sendo que, se isso acontecer, os detentores dos direitos do Caleri atualmente ainda ficam com 30% do Caleri, com a eventual venda futura do São Paulo. Então, o São Paulo compraria 70% dos direitos, se tiver grana, no final do outro ano. Então, é uma operação complexa, mas eu acho que, assim, é um jogador que tem uma aceitação por parte do torcedor muito grande, chegou, já treinou, no mesmo dia chegou, treinou, não vinha treinando em clube algum, mas me parece em forma. É interessado, sabendo das situações do São Paulo todas, o Crespo falou assim, bem-vindo à sua casa, né? Que ele conhecia lá, ressaltou a questão da presença dos argentinos, mas eu acho que assim, o Caleri é um cara que, com essa empatia com o torcedor, ele dá uma sossegada em relação... Ninguém está falando em reforço, agora eu não sei, talvez o goleiro vou optar o alvo, tal, mas agora acho que deu uma sossegada. E de qualquer forma, é um jogador para uma função que o time tinha um problema muito grande, que é marcar gols, né? Não, talvez ele não seja aproveitado na plenitude agora, porque ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil, mas a partir da próxima temporada é um reforço muito importante. Muito bem, olha o que eu estou usando aqui, Arnaldo. Eu só uso ela.
Você não vai me dar essa camisa de uma vez? Eu vou te entregar essa camisa nessa semana ainda. Eu só uso essa camisa. Estou andando aqui dia e noite com a minha camisa 3 zagueiros é vida, que é uma das marcas do São Paulo vencedor, 2005, 2006, 2007, 2008, enfim. Time do Muricy, time do Autuori antes, time atual, joga com 3 zagueiros. E você pode ter a sua camiseta 3 zagueiros é vida, que é uma frase do Arnaldo Ribeiro, na 4 linhas camisetas, 4linhas.com.br, 10% de desconto em todo o site usando o cupom Arnaldo Etirone, tá? Vai lá, ó. Você sabe que tem caras famosos que desejam essa camisa, como o Muricy, o Alex, e atores globais, inclusive. Isso, exatamente. Atores globais estão comprando essa camisa. Grande só isso que eu tenho a dizer. Cássio Gabus Mendes. Cássio Gabus Mendes, exatamente. Esse é o primeiro recado, e o outro que eu vou dar também, como sempre, é a nossa linha de canecas. Eu tô com uma aqui, ó. Ó, com coisas, Hug, Lamb, Love, Solta Erva, Likes. Solta Erva. Aqui, ó. Aqui, a canequinha Love, Arnaldo Tirone, Hug. Love. Lá no Caneca 360, 10% de desconto em toda a loja com o cupom AET. Garanta a sua. Tem essa aqui que é um best-seller, que é a do VAR, ó. Rage Against the VAR. Garanta a sua. Bom, e ele, voltando aqui, o Belmonte falou também do Daniel Alves. Né? Foi perguntado para ele sobre as declarações que ele deu lá na Olimpíada, a questão da grana, que é um cara muito caro, está entregando ou não está entregando. E aí o Belmonte, acho que foi a coisa mais clara que algum dirigente de São Paulo tenha falado sobre o Daniel Alves. Vai tentar fazer uma proposta para ele para resolver essa questão da dívida e vamos ver se ele vai aceitar. Se ele não aceitar, vamos ver o que vai ser feito, né? Isso, acho que repercutiu bastante, porque foi uma coisa mais. Todo mundo trata o Daniel Alves cheio de dedos por conta da dívida e tal, não sei o que lá, é o cara que mais treina e tal. O Belmonte foi sincero, falou que as declarações não caíram bem no São Paulo, naquela pós-medalha de ouro na Olimpíada, que chamou uma reunião com os agentes do Daniel e ficou de apresentar uma proposta para equacionar a dívida. Ele falou que talvez seja uma proposta, ele não falou indecente, né, mas falou indigesta, mas que seria que ele não aceite. Que seria a coisa que o São Paulo poderia fazer para equacionar a vida, porque ele falou assim, o Belmonte, o que interessa agora é ficar uma situação confortável. Se tiver qualquer desconforto com o Daniel, olha, o São Paulo não vai querer. E daí o São Paulo vai fazer essa proposta. Se o Daniel não quiser, aí eles vão partir para uma discussão de rescisão, pelo que eu entendi. Porém, a temporada está finalizando, o Daniel jogaria onde? Então, acho que o São Paulo está jogando um pouco com isso também. O Daniel não teve proposta da Europa nesse momento, mas, de qualquer forma, se ocorrer uma eventual rescisão, ele ficaria livre para poder jogar em algum lugar, mas eu não creio que isso seja negócio para ele, Daniel, nesse momento, setembro de 2021. Talvez a partir de janeiro, enfim, mas agora eu não acredito. Enfim, mas essa proposta deve ser apresentada nos próximos dias, né? Isso mesmo, exatamente. Isso vai acontecer. Expectativa para saber como é que vai ser essa proposta, se o Daniel vai aceitar, se ele não vai aceitar, se ele vai sair. Está naquele compasso de espera. Agora, teve uma imagem, Arnaldo, que apareceu essa semana também no São Paulo, que é uma imagem muito interessante, muito emblemática. Eu vou até colocar ela na tela aqui, ó. Que foi esse encontro aí, ó. Muricy, Crespo e Alex, técnico da base do São Paulo, que está fazendo um trabalho excepcional. Aliás, o Belmonte falou na live que não para agora e tal, mas eu tenho certeza, ou então o meu sonho é que o Alex, no futuro aí, seja o treinador do São Paulo. Teve esse encontro aí, dos três. E aí, Arnaldo? Isso, no dia seguinte da entrevista do Belmonte, né? Depois ele ter falado isso, que no planejamento dele, o sucessor do Crespo, daqui a 2 anos, não, quando acabar o contrato do Crespo, no final de 2022, ele quer que o Crespo continue até o fim, seria o Alex. Teria mais um ano de preparo na base e tudo mais. E no dia seguinte, o Sub-20 e o Alex. E, aliás, o Alex levou alguns jogadores que podem ser aproveitados no time profissional agora da zaga. Caso do Beraldo e do Luizão, que o Belmonte falou, o zagueiro a gente não vai trazer mais, então vai ter que encontrar a solução na zaga. O Luizão e o Beraldo são canhotos. O Alex foi com o Sub-20 treinar lá, conversou com o Crespo, conversou com o Muricy. E o Belmonte falou o seguinte,
que ele entende que é a maior. E o Júlio Casares tinha falado isso também, que o maior acerto do São Paulo na temporada foram esses três caras aí: Muricy na coordenação, Crespo no time profissional e Alex na base. E de fato são três caras que têm uma capacidade muito grande de visão de futebol, de gerações diferentes, mas muito interessantes. O Muricy deu, nessa semana, Tironi, uma entrevista ao Elia Júnior, quando ele fala muito bem também do Crespo, da relação de como o Crespo ouve, procura para conversar. E nós vamos trazer o Muricy aqui também a semana que vem aqui para falar com vocês, para falar ao Rio e tirar dúvidas. E como o Belmonte já fez um mapa completo, um raio-x do São Paulo, o Muricy a gente vai perguntar muito das relações, vai perguntar muito como é que é o Crespo, como é que é o Alex, como é que são os caras ali, que é o papel que o Muricy está exercendo agora. Mas essa tríade aí de treinadores, digamos assim, tem sido o ponto forte dessa gestão. Eu acho que é a bandeira principal da gestão do Casares até o momento. Exatamente. Bom, então aí, ó, passamos a limpo aqui o atraso na estrutura, a grana atrasada do São Paulo, a questão do Daniel Alves, a operação para trazer o Caleri, que o Caleri pode entregar, e esse encontro que vocês estão vendo aí, encontro muito legal do Muricy, do Crespo e do Alex. Então é isso aí, ficamos por aqui, inscrevam-se no canal, a gente quer chegar ali a 200 mil inscritos, para, enfim, fazer o nosso plano de membros, nosso clube de membros, sair com o nosso ônibus estrada fora e etc. Certo, Arnaldo? Perfeito, Tironi. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo das sextas-feiras, que já virou sextou, é vídeo no canal. É isso. É isso aí. Falou? Valeu. Tchau. É.